Fala pessoal, tudo bem? Essa é a síntese do encontro 6 sobre o livro Príncipe do Maquiavel, encontro realizado no dia 19 de dezembro de 2020 e o último encontro sobre essa obra. A gente discutiu os capítulos 22 dos Ministros de um Príncipe, 23 como escapar aos aduladores, 24 porque os príncipes da Itália perderam seus reinos, 25 em que medida a fortuna controla as coisas humanas e como se pode resistir a ela, e 26 por fim, exortação a tomar a Itália e a libertá-la dos bárbaros. A gente discutiu alguns pontos aqui essenciais, né? São 5 capítulos, alguns muito específicos sobre temas pontuais. Mas o primeiro ponto que a gente discutiu, que é interessante, sobre os ministros, né? A primeira vez que Maquiavel fala sobre os ministros de um príncipe ali, de um principado da época ali, né? Da época dele. E ele dá algumas recomendações sobre como o príncipe deve interagir com os ministros e sobre qual é o papel de fato, qual era, né, o papel de fato dos ministros ali. Então, por exemplo, né, ele diz que o príncipe deve se cercar dos ministros, mas não deve governar somente a partir da opinião dos ministros, ou seja, a opinião do príncipe é que tem que prevalecer. Os ministros sempre devem agir em prol do Estado e do príncipe, né? Caso contrário, eles devem ser retirados, porque enfim, além disso, né, o ministro sempre deve ser, ser verdadeiro, ele sempre deve, não deve omitir informações e ele só deve opinar sobre o exercício do poder se o príncipe solicitar. Ou seja, né, o que é importante dessa parte aqui é que quem manda é o príncipe, mas esse não pode governar sozinho. Maquiavel cita isso, é muito interessante, de que o príncipe não pode se fechar. Se o príncipe se fechar e resolver governar sozinho, ele vai cair. Ou seja, né, fazendo um paralelo com a nossa realidade, é possível perceber que o poder na época do Maquiavel, ou o poder, né, na realidade na qual Maquiavel estava inserido, era mais baseado na centralização e na força do que na mediação de poderes, como acontece hoje em muitos países, embora, né, o Maquiavel cite isso, de que o príncipe não pode, né, ou não podia, na época, se fechar para governar. Mais uma coisa que nós discutimos foi sobre uma nova visão que o Maquiavel traz acerca da fortuna, do conceito da fortuna. Ele faz uma comparação com um rio, né, que pode ser destrutivo, né, na época de cheia, e segundo ele, fazendo uma metáfora, né, o príncipe com virtude é aquele que sabe se preparar para canalizar a fortuna a seu favor quando ela chega. Tá? Então, além disso, ele também diz que a fortuna, isso é importante, né? Ela pode mudar. Então, o príncipe que tem a fortuna ao lado dele, ele tem que ter a noção de que ela pode mudar. E é preciso, caso ele queira se manter no poder, que ele se adapte. É preciso a adaptação. E ele, olhando para a história, mostra, né, que os príncipes que souberam se adaptar conseguiram promover a manutenção do seu poder. Nesses capítulos também aparece uma concepção de afastamento do divino que o Maquiavel traz, embora ele não tente fazer isso no livro, nem demonstre claramente isso, nesses últimos capítulos é possível perceber quando ele diz que algumas, né, pessoas atribuem um destino a Deus, fazendo meio que uma crítica a essa concepção. Porque ele diz que nem tudo, né, o que ele quer dizer é que nem tudo, né, precisa ser atribuído a Deus. E aí isso mostra que há ali um componente forte do renascimento, né, daquele uso da razão. E abre-se margem aí para fugir um pouco da noção de Deus, do Deus controlador de tudo, que era muito forte na Idade Média, né? E reflete também a tendência renascentista antropocêntrica, que se desenvolveria posteriormente e ganharia força. Então demonstra, de certa forma, uma quebra, né, esse pensamento, uma quebra com o poder da igreja e do divino, de uma forma geral. Então, para o Maquiavel, o bom príncipe é aquele que percebe tal verdade e que sabe utilizar o livre-arbítrio. Aí surge esse tema, né? Esse termo, livre-arbítrio, que também faz muito parte
dessa nova concepção baseada na razão e baseada, em uma inspiração renascentista. E outra coisa que aparece no final desse livro é, de fato, aí sim o Maquiavel olhando puramente e justificando a sua obra a partir da sua realidade, né? Quando ele fala de tomar a Itália e libertá-la dos povos bárbaros. Maquiavel vivia ali num contexto da Península Itálica de invasão de povos exteriores e ele cita isso, né? Também como uma justificativa para o que ele estava escrevendo ali. Então, o fortalecimento do poder de um príncipe e as recomendações dele para o príncipe, para que um príncipe consiga estabelecer ou chegar ao poder e se manter no poder, tem um fim específico, que é tornar a Itália livre dos povos bárbaros também. E nós também debatemos aqui uma passagem do livro que com certeza pode ser considerada bastante machista, que demonstra o pensamento, né, na época sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres na sociedade, que está no capítulo 25. E o Maquiavel diz assim: tenho para mim que é melhor ser impetuoso que prudente, porque a fortuna é mulher, e é preciso, caso se queira mantê-la submissa, dobrá-la e forçá-la. De resto, vê-se que ela se deixa vencer mais por estes que por aqueles que procedem friamente. No entanto, na condição de mulher, ela é sempre amiga dos jovens, os quais são menos respeitosos, mais ferozes e com maior audácia a comandam. Fecha aspas aí. Então é interessante, né, a gente notar, é uma passagem que mostra, né, que assim, que na qual o Maquiavel reflete o pensamento dominante da época ali em relação às mulheres. As mulheres realmente tinham um poder muito reduzido, né? Sofriam com a opressão, uma opressão que se estendeu por vários e vários séculos e que se reflete até hoje, na verdade. A sociedade machista, ela começou há muito tempo atrás, mas é interessante a gente ver isso refletido no Maquiavel. E é interessante também a gente citar, porque no nosso arco aqui do Clube de Leitura, nós escolhemos livros todos escritos por homens, né, acerca dos fundamentos do liberalismo. Isso também mostra, né, que os autores ali, as pessoas que tinham, né, um incentivo, que tinham a formação, que tinham ali toda a sociedade, né, a seu favor para fazer tal tipo de trabalho teórico, de pensar, de ter uma posição na sociedade que permitia que isso fosse feito, eram homens, né? Então fica essa reflexão que é muito importante, né, para a gente pensar até não só a época dele, mas também o hoje, nosso. E aí, pessoal, por fim, uma reflexão que fica, né, sobre o Maquiavel mesmo, né, sobre por que o Maquiavel está aqui no começo, né, desse arco do Clube de Leitura, antes da gente entrar no Hobbes, no Locke, no Montesquieu e no Rousseau. O Maquiavel não pode ser considerado um pensador que iniciou, né, a tradição liberal. Isso começou com os autores posteriores. Mas quando a gente lê a obra do Maquiavel, aqui a gente está finalizando, né? Mas a partir dessa leitura é possível, né, perceber que o Maquiavel, ele, apesar de não estar pensando o liberalismo, você consegue perceber os aspectos, né, que iam surgindo ali, né, no pensamento do Maquiavel, que influenciaram o pensamento do Maquiavel e que iam ser base e fundamento para o desenvolvimento do pensamento liberal, como o uso da razão, os indícios de afastamento do divino, mas principalmente a discussão sobre a natureza humana. O Maquiavel faz isso no Príncipe. Né? Ele coloca o ser humano como um ser egoísta e tal. Essa noção que vai ser desenvolvida depois, aí sim, pelos pensadores liberais, pelo Locke, pelo Rousseau e até mesmo pelo Adam Smith lá na frente. Então, as questões da natureza do homem começam a ganhar um direcionamento. Isso é que é interessante notar. Tá? E isso começou a florescer ali na sociedade mercantilista na qual Maquiavel viveu.
E, claro, assim como a sociedade mercantilista serviu de base para o desenvolvimento posterior da sociedade capitalista, o pensamento que germinou na sociedade mercantilista também influenciou o pensamento que ia florescer e germinar na sociedade capitalista. Isso é importante ressaltar. Então, o Maquiavel, além disso, né, o Maquiavel também. O Maquiavel viveu num lugar chave e em um momento ímpar. Ele viveu na Península Itálica, né, na época das trocas comerciais entre a Europa e o Oriente, por exemplo, passavam pela Itália, tanto por terra ao norte como pelo Mediterrâneo. Né? E o Maquiavel estava ali, estava em Florença. Né? Então é importante a gente contextualizar, lembrar na verdade dessa contextualização aqui ao final, para a gente entender que a influência que o Maquiavel sofreu, né? E a influência nos pensamentos, né, nas elaborações históricas do Maquiavel, também vem da forma como a sociedade ali europeia na época se reproduzia materialmente. Isso é importante também citar. Tá, e aí, por fim, uma última reflexão. A gente já comentou isso aqui, eu já comentei isso aqui em uma outra síntese, mas geralmente o Maquiavel ele é vinculado, o pensamento do Maquiavel é vinculado com um caráter autoritário. Né? Isso vem muito de uma análise do senso comum, mas que você lendo aqui você vê que realmente, né, alguns pensamentos do Maquiavel podem embasar sim um tipo de pensamento autoritário, mas quando a gente olha para o liberalismo de fato, né, para essa ideologia que sustenta, né, hoje, por exemplo, a nossa sociedade e todas as violências e todas as injustiças que a cercam, a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que é o autoritarismo. Né? E a gente precisa começar a pensar também que o liberalismo ele é bastante violento. Né? E dentro dessa ideia de autoritário do senso comum, ele também poderia ser considerado como autoritário. Então, a gente cita aqui no final, e como uma última reflexão sobre como Maquiavel nos ajuda a entender os fundamentos do liberalismo, a história do liberalismo como ideologia ela é cercada pela violência extrema. E pensar nessas questões, né, utilizando, por exemplo, o que o Maquiavel elaborou no Príncipe e como o pensamento do Maquiavel é enxergado, é importante para a gente aqui, nesse exercício de entender os fundamentos do liberalismo. E ter isso em mente também vai ajudar muito a gente a entender o pensamento dos outros autores que vamos ler posteriormente. Tá bom? Eu acho que fica essa reflexão final. Os encontros foram muito bons, acho que a gente está evoluindo bastante. E para quem não se inscreveu ainda, se inscreva para ser adicionado no nosso grupo do Telegram, para participar dos encontros online que acontecem regularmente. Então fica aí o nosso convite. É preciso, com certeza, criticar, né, o liberalismo, mas sempre ressalto, para criticar é preciso entender. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima.